Faz um cubinho com uma oração. Então vamos orar. Esqueçam tudo que está do seu lado, fechem os olhos, apertem as mãos. Oremos. Senhor Deus e Pai, eu quero agradecer, Senhor, por mais um dia que o Senhor dá de vida para todos nós, Senhor. Eu quero pedir, Senhor, por todos que estão assistindo, Senhor, esse vídeo, Senhor, que você venha abençoar, Senhor, e venha fazer que eles venham entender a sua palavra, Senhor, cada dia mais. É isso que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada, Renata. Oi, crianças. Estamos aqui de novo, nesse tempo tão especial, tão precioso, que deixa o nosso coração sempre muito cheio de alegria, porque a gente pode ter mais um tempinho para aprender a palavra de Deus, para louvar a Deus, e mesmo nós aqui, vocês aí, mas o nosso coração agora fica juntinho para a gente ter esse momento aqui tão especial, tá bom? E durante esse mês a gente está trabalhando esse tema. A gente começou, né, na semana passada e a gente tem um mês todinho para falar sobre esse tema tão legal, navegando com Jesus. Nesse tema a gente vem trazer para vocês lições muito importantes, muito especiais para a gente estar lembrando de como nós podemos estar sempre firmes diante das tempestades, das turbulências, no mar dessa vida, como que a gente pode estar seguro com o nosso capitão, o nosso Senhor Jesus, que é o único que pode nos dar realmente toda a segurança que a gente precisa. Então nós temos muito que aprender ainda, tanto hoje quanto nos próximos dias. Continue acompanhando, tá bom? Agora a Suzy e o Renan vão trazer o versículo-chave. Prestem bastante atenção para que vocês possam relembrar o versículo e sempre aprender mais a palavra de Deus, tá bom? E depois a gente volta. Tudo bom com vocês? Hoje eu estou aqui para ensinar vocês a aprenderem o versículo. O versículo é bem fácil, bem simples e sei que todo mundo vai conseguir aprender rapidinho. O Renan vai falar aqui pra gente onde encontramos na Bíblia e vai ler. Mateus 14, 27, parte B. Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Bom, a gente também fez um manualzinho aqui para vocês verem e entenderem, melhor o versículo. Aqui com o manual, vamos repetir vendo o manual 3 vezes de forma da referência e depois vamos repetir 3 vezes sem ver. Tudo bem? Vamos lá. Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Mateus 14, 27, parte B. Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Mateus 14, 27, parte B. Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Mateus 14, 27, parte B. Bom, agora vamos falar sem ver o cartaz. Os 13. Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Mateus 14, 27, parte B. Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Mateus 14, 27, parte B. Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Mateus 14, 27, parte B. Bom, sei que todo mundo já aprendeu porque todo mundo é muito inteligente. Beijo, galera. Tchau, tchau e até a próxima. Ninguém deve se esquecer do que Deus na Bíblia diz, mas ouvir e obedecer para sempre ser feliz. Ninguém deve se esquecer do que Deus na Bíblia diz, mas ouvir e obedecer para sempre ser feliz. Então, chegou um momento tão especial, tão importante. Eu gosto dessas palavras, né? Especial, importante, porque realmente é isso, que a palavra de Deus é para nós. Ela é muito especial e ela é muito importante, tá? Então, a gente tem mais um recado da palavra de Deus para cada um de nós, tá? E antes de começar essa lição, eu quero fazer uma oração, tá bom? Para que Deus venha abrir o nosso coração para a gente receber a palavra de Deus agora, tá? Querido Deus, meu Pai, mais uma vez, Senhor, eu te louvo, Deus, e te adoro, porque Tu és o Deus Todo-Poderoso, o Criador do Universo, o Deus que nos sustenta, que nos ama e sempre nos ajuda. Obrigada, Pai, pelo que já fizemos até aqui. Obrigada por esse momento, Senhor. Que agora o Senhor venha abrir o nosso coração
para que a tua palavra venha penetrar, Deus, para que a gente possa aprender, para que a gente venha se fortalecer, para que a gente venha, Deus, receber a tua palavra, Senhor Deus, e que o Senhor nos ajude a praticar a tua palavra, Senhor, para que a gente possa ter uma vida que te agrade, Senhor, neste mundo, Deus. Nos ajude, Pai, e me ajuda aqui, Senhor, neste momento, para transmitir, Senhor, mais esta lição para as crianças, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, crianças, então a história de hoje, né, a lição que eu tenho para vocês hoje é uma lição da palavra de Deus muito conhecida. É uma história assim que ela, com certeza vocês já ouviram ela muitas vezes, mas vocês têm coisas para aprender, né? Nós sempre temos coisas para aprender da palavra de Deus. O maravilhoso da palavra de Deus é isso, né? A gente sempre tem coisas para aprender, mesmo com as mesmas histórias, mas a gente sempre tem coisas que são de Deus para nós naquele momento, né? Que a gente tem sempre para aprender, então, coisas importantes. Então, na nossa lição de hoje, como a gente está falando sobre navegando com Jesus, também tem barco, né? Vocês vão ver lições que tem mar, que tem barco, também tem barco nessa história de hoje, tá? Só que não era um simples barco, não era um barquinho dessa vez. Dessa vez, na nossa história, o barco ele é bem grande, é um barco muito grande. Né? Vocês talvez já devem estar pensando aí em alguma coisa. E sabe, na viagem que esse barco fez no mar, aconteceu uma chuva muito forte mesmo. Foi a chuva, na verdade, a chuva mais forte que já aconteceu nessa terra. Agora vocês já sabem, né, de que história eu tô falando. A gente fala aqui, né, foi um toró que caiu, certo? Aí, então eu vou mostrar aqui duas imagens e vocês vão ter a certeza, né, de qual é a nossa lição de hoje. Olha só, esse aqui é o barco, tá? É uma arca, né? Agora ficou fácil. Aí, com essa imagem aqui, pronto. Quem falou, então, que a nossa história hoje é da Arca de Noé, acertou. Realmente, essa é a lição da palavra de Deus que eu tenho para vocês hoje, tá bom? Essa nossa lição, ela tá no livro de Gênesis, tá? A partir do capítulo 6, vocês podem abrir agora a Bíblia de vocês, tá bom? No livro de Gênesis, do capítulo 6 ao capítulo 9. Então, a gente vai ver, tá bom, alguns versículos dessa passagem, tá? E eu quero começar lendo aqui com vocês o capítulo 6, os versículos 5 e 6, que diz assim: Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Então, olha só, eu começo essa história de uma forma triste, porque é como a palavra de Deus diz que aconteceu. O Senhor viu que a maldade do mundo que ele havia criado com tanto amor, com tanto carinho, estava muito grande. A violência, havia muita imoralidade, havia muita incredulidade. Então, o mundo estava muito diferente de como Deus havia criado. E isso trouxe muita tristeza para o coração de Deus. E a Bíblia diz aqui que ele se arrependeu de ter feito o homem. Se arrependeu aqui quer dizer que ele se entristeceu. Significa que o propósito para o que ele tinha criado, o ser humano, o mundo, não era mais aquele, né? As coisas tinham mudado de uma forma que não era aquilo realmente que eram os planos de Deus, que estava no coração de Deus quando ele criou todas as coisas. Porque o nosso Deus, né, sempre ele é o Deus do bem, ele é o Deus do amor, e as coisas estavam totalmente diferentes. Sabe, gente, o pecado ele é algo que sempre entristece muito o coração de Deus. Porque o nosso Deus, ele é santo. A palavra de Deus diz isso, e eu quero ler também um versículo aqui no finalzinho, 1 João capítulo 1, versículo 5, 1 João 1 e 5, que diz assim: Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Então, o nosso Deus, ele é luz. Nosso Deus, ele é santo. Ele não tem pecado. O nosso Deus, ele é totalmente puro. Então, o pecado traz tristeza para o coração de Deus. E a Bíblia diz que todos nós somos pecadores. Que todos nós já nascemos com pecado. Né? Nós temos sempre falado isso, né, em algumas lições.
Porque realmente é o que a palavra de Deus diz. E sabe que quanto mais o tempo vai passando, mais o pecado vai tomando conta do coração do ser humano. Mais pecados vão surgindo. O homem vai, né, trazendo para fora aquilo que está dentro do coração, que é o pecado, que são as coisas ruins. E a palavra de Deus diz em Romanos 3:23, também um versículo muito conhecido, que todos pecaram e destituídos, né? Tem uma versão que fala destituídos. Eu quero, né, hoje deixar essa palavra para a gente lembrar. Destituídos estão da glória de Deus. Significa que o ser humano está separado de Deus por causa do pecado. O pecado ele afasta o ser humano cada vez mais de Deus. Então, aquilo estava acontecendo naquele período, quando Deus resolveu que ele não, quando Deus se entristeceu, né? Quando ele viu toda aquela maldade, todas aquelas coisas ruins acontecendo. Então, da mesma maneira, o pecado hoje entristece, da mesma maneira como ele entristecia ali naquele momento, porque o pecado é algo que vai totalmente contrário à palavra de Deus. E sabe o que Deus resolveu fazer? E Deus resolveu ele tomou uma decisão bem difícil, uma decisão drástica, vamos dizer assim, né? Ele resolveu acabar com tudo. O Senhor resolveu destruir tudo por causa do pecado. E sabe por que Deus ele fez isso? Porque ele é justo. Deus ele precisa punir o pecado, porque o pecado é algo mau e Deus é bom, né? Parece que algumas pessoas podem dizer, mas Deus é bom, por que ele fez isso? Foi justamente porque ele é bom que ele fez isso, porque ele queria acabar com o mal, ele queria acabar com a maldade que estava acontecendo e que era tão terrível. Então, a palavra de Deus, né, sobre isso eu quero também ler aqui, eu não vou ler, aliás, né, eu quero falar porque é bem conhecido também, né, os que são bem conhecidos, né, a gente vai só citando. Romanos 6:23, a primeira parte diz que o salário do pecado é a morte. Então, quando diz que Deus ele resolveu destruir tudo, né, como a gente vê aqui no versículo 7 do capítulo 6, disse o Senhor, farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Então Deus resolveu destruir. Então o que significa isso? Ele resolveu que todos aqueles homens pecadores deveriam, quando eu falo homens, né, homens e mulheres, os seres humanos, eles deveriam morrer. O pecado deveria ser destruído naquele momento. Então o salário do pecado é a morte. A morte é o resultado do pecado. A morte existe por causa do pecado. A morte física, a morte espiritual, a separação do ser humano de Deus, e a morte eterna, que é quando a pessoa morre fisicamente e se afasta de Deus para sempre. Né? Ela fica separada de Deus por toda a eternidade. Essa é a morte eterna. Mas sabe, crianças, que essa não é a vontade de Deus. Esse não era o desejo de Deus para a sua criação, porque Deus fez tudo com muito amor. Ele desejava salvar as pessoas. Ele deseja sempre o bem, o nosso bem. Ele deseja sempre o melhor. Então, como ele desejava salvar, ele olhou para toda aquela situação, e eu creio que Deus ele procurou alguém e ele encontrou. Deus escolheu alguém para salvar. E essa pessoa, a palavra de Deus diz, quem foi essa pessoa que o Senhor abençoou por causa da sua obediência? Essa pessoa, olha só, eu vou ler aqui, no capítulo 6, ainda no versículo 8. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. A Bíblia diz aqui, né, sobre Noé. Noé achou graça. Sabe o que significa, crianças? Achou graça não significa que Noé riu. Significa que Deus ele concedeu a Noé a sua graça. Ele presenteou Noé com a sua salvação. Isso que quer dizer, né, que ele achou graça. Quer dizer que Deus ofereceu a Noé a sua bondade, o seu amor. Ele ofereceu a Noé a sua graça. Isso que quer dizer, né? Inclusive, né, aqui na minha camisa, né, falando sobre graça. Então, esse homem aqui, Noé, ele achou graça diante de Deus naquele momento de tanta maldade. Ele era diferente. A Bíblia também fala, né, num outro versículo, que Noé era um homem justo e bom.
ele andava com Deus. Ele era um homem reto, ele era um homem que procurava obedecer à palavra de Deus. Então, da mesma maneira, crianças, como Deus concedeu a Noé a sua graça, ele também quer conceder a você a sua graça. Ele também nos concede, ele também quer nos dar o seu amor, né? Como eu falei, a sua graça é o seu amor, é a sua bondade. Deus, ele quer nos abençoar também, da mesma forma como ele abençoou Noé. Deus, ele ama você. Nunca esqueça isso, né? Nós sempre temos falado sobre isso. Deus, ele nos ama e ele quer sempre nos abençoar. Ele quer sempre nos dar o melhor. Então, da mesma maneira, ele queria isso para esse homem, que foi uma pessoa que fez a diferença na sua geração. Noé, ele recebeu esse amor. Sabe que Noé, quando Deus ofereceu, Noé recebeu. Porque é assim que tem que acontecer, né? Deus oferece, mas a gente tem que receber. Então, Noé, ele fez isso, ele recebeu a graça de Deus, ele recebeu o amor de Deus e por causa disso ele foi abençoado. Deus, então, decidiu salvar a vida de Noé e da sua família, porque a família de Noé também seguia Noé da mesma maneira, obedecendo, né, agradando a Deus. Então, Deus resolveu salvar aquela família e então ele mandou Noé construir um barco. Por que um barco? Porque a maneira como Deus ia destruir o mundo era através de uma chuva, né, como eu falei no começo. Deus ia mandar um dilúvio, e ele falou isso para Noé, que ele ia destruir o mundo todo por causa do pecado, com uma chuva muito forte, como nunca, né, havia acontecido antes, né, e nem depois. A gente sabe, né, que não aconteceu, porque foi uma chuva que inundou toda a terra. E quando Deus avisou para Noé isso, e quando Deus ofereceu a graça a Noé e mandou ele construir o barco, o que Noé fez? Ele obedeceu. Noé, como sempre, né, ele obedeceu a Deus. E Deus deu todas as instruções para Noé de como ele deveria fazer esse barco. Então, Noé, né, ele resolveu também aqui, né, obedecer, e também os seus filhos também decidiram obedecer a Deus. E eles começaram a construir aquele grande barco. Deus, ele deu todas as instruções, né, que deveria ter 3 andares, que deveria ter vários compartimentos dentro daquele grande barco, e tudo que eles precisavam saber, né, para construir aquele grande barco, eles ouviram de Deus. Deus instruiu eles em todas as coisas. Deus falou que eles deveriam colocar, né, que Noé deveria colocar um casal de cada animal. Na verdade, né, de alguns animais, Deus mandou colocar 7 casais, né, e de alguns outros, ele mandou colocar apenas um casal, tá? Mas o fato é que Deus mandou Noé colocar os animais para preservar a vida, né, daquelas espécies de animais que Deus havia, que era para Noé colocar dentro do barco. Então Noé fez exatamente como Deus mandou. Ele fez tudo direitinho, cada detalhe, cada coisa que Deus tinha instruído, Noé obedeceu. Então eles passaram muito tempo construindo, né, aquele grande barco, passaram alguns anos construindo o barco, né, e então, ao contrário deles que obedeceram, e as pessoas, aquelas pessoas que estavam fora? Será que alguém resolveu ir lá com eles e ajudar naquela construção? Né? Será que eles resolveram também obedecer a Deus? Não. Ao contrário disso, todo o resto do mundo, né? As outras pessoas todas, né, que existiam naquela época, que estavam ali e que viram tudo aquilo, que ouviram tudo aquilo de Noé e da sua família, simplesmente eles rejeitaram a palavra de Deus. Eles rejeitaram, né, a advertência de Deus do que ele iria fazer, do que ia acontecer. Eles desprezaram a palavra de Deus, desprezaram a Noé e a sua família. E a palavra de Deus, né, a gente pode até ver, né, em alguns outros momentos e imaginar, né, que as pessoas, sabe o que elas faziam? Elas zombavam de Noé, riam de Noé porque ele estava construindo, né, aquele grande barco sem chuva, não estava na beira de uma praia, não estava, né, eu creio, perto do mar, nada. Ele fez aonde Deus mandou ele fazer. E aquelas pessoas zombavam, né? Aquelas pessoas simplesmente, elas rejeitaram
Noé, ele recebeu, né? Ele creu. Mas essas pessoas, elas zombaram, elas desprezaram a palavra de Deus. Sabe que isso parece com o que acontece hoje, não é verdade? Muitas pessoas zombam de Deus. Muitas pessoas desprezam a palavra de Deus. Desprezam as coisas que os servos de Deus falam. As advertências que Deus dá na sua palavra, as pessoas desprezam. E sobre isso eu quero ler aqui em Mateus, no capítulo 24, que fala uma coisa muito interessante. Tá? Vocês podem abrir para lá também. Mateus capítulo 24, de 37 a 39. Olha só o que diz. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Olha só, gente, que coisa, que passagem, né? Tão importante, tão maravilhosa e ao mesmo tempo tão impactante, né? Que fala aqui, que assim como foi nesses dias de Noé, assim também será quando o Senhor Jesus estiver para vir. É o que a gente está vendo hoje, sabe, crianças? Hoje, muitas pessoas estão desprezando a palavra de Deus. Elas não estão querendo acreditar nas coisas que estão acontecendo e que são sinais de que o Senhor Jesus Cristo virá. Essa é a promessa. É disso aqui que eu estou falando, ó, que um dia o Senhor Jesus virá. Isso aqui é uma coisa que está na palavra de Deus e que hoje nós esperamos. Nós esperamos assim com muita fé, com muita alegria. Nós que cremos na palavra de Deus, nós sabemos que esse dia vai chegar e esse dia está breve. E a gente, né, precisa acreditar. Mas muitas pessoas estão fazendo o quê? O que aquelas pessoas fizeram ali quando Noé estava construindo o barco. Elas estavam desprezando, assim hoje, muitas pessoas estão desprezando, estão, né, achando que isso é uma brincadeira, mas não é, é a palavra de Deus e nós devemos confiar, nós devemos realmente crer e com certeza aqueles que creem, aqueles que estão confiando, eles serão abençoados, né, porque o Senhor Deus, ele nunca falha, mas os que desprezam, eles com certeza serão punidos. Né, serão pegos de surpresa, como diz aqui a passagem, né? Eles estavam desapercebidos quando veio o dilúvio. Assim também vai acontecer. Então nós devemos estar sempre atentos, porque Deus ele nos dá sempre, né, uma chance, mas a gente precisa acreditar, a gente precisa crer no que a palavra de Deus está dizendo. Então, eles desprezaram, eles não se prepararam, né? Eles deixaram, né, as coisas, levaram essas coisas como se fossem brincadeira. Mas nós devemos crer, certo? E eu vou continuar aqui, vamos voltar lá para Gênesis, no capítulo 7. Agora, no capítulo 7, diz assim: Disse o Senhor a Noé, entra na arca, tu e toda a tua casa, né, a família de Noé, né? Porque reconheço que tem sido justo diante de mim no meio desta geração. Então, olha só Noé fazendo a diferença. E então Deus mandou Noé entrar naquele barco, né? E Noé ele fez exatamente isso, né? Quando o barco estava totalmente pronto, né? Depois de todo o trabalho que eles tiveram, né? No tempo determinado também que Deus tinha, né? Quando tudo ficou pronto, Deus então mandou Noé entrar. E aí Noé, né, colocou os animais do jeitinho que Deus tinha mandado, né, e os animais foram entrando, né, aos pares, todos, né, uma coisa assim extraordinária, né, uma coisa que a gente se admira. Como que aconteceu? São as coisas de Deus. Deus estava, né, ali orientando tudo, né, e até mesmo conduzindo aqueles animais para dentro do barco. Então Noé colocou todos os animais dentro da arca e a família de Noé também entrou, né? Vejam aqui, né? Quer dizer, não sei se dá para ver, né? Mas a família de Noé também entrou em seguida, né? Diz a palavra de Deus. E por último, Noé entrou na arca. Ele foi o último que entrou. E sabe, gente, olha um detalhe que a palavra de Deus diz depois disso, né? Depois que todos entraram. A Bíblia diz uma coisa importante, olha só. No capítulo 7, no versículo 16. No finalzinho diz assim: e o Senhor fechou a porta após ele. Quer dizer que depois que Noé entrou, quem fechou a porta? Não foi Noé.
Quem fechou a porta foi Deus e ele fechou a porta por fora. Olha que coisa interessante. Sabe, crianças, o que isso significa? Antes, né, de eu falar, aliás, havia apenas uma porta. Deus orientou, né, como eu falei para vocês, ele orientou, né, como deveria tudo ser feito. E ele disse que deveria haver apenas uma porta. E foi essa a porta, né, que o Senhor fechou. Sabe, gente, da mesma maneira, só existe uma porta para a salvação. Assim como na arca, nesse grande barco, havia apenas uma porta que poderia salvar Noé, né, a sua família e aqueles animais, da mesma maneira também, aqui hoje, na nossa vida, existe apenas uma porta, existe apenas um caminho que pode nos dar a salvação, que pode nos livrar do mal, da condenação. Tá? E essa porta é o Senhor Jesus. E eu quero ler aqui em João, capítulo 10, versículo 9. Olha o que diz sobre isso. Eu sou a porta. Só que é Jesus que está falando. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Porque aqui, né, o contexto é do bom pastor. Mas o comecinho, né, que eu quero destacar. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Exatamente isso que a gente está vendo aqui, né, na história da arca, aqui aplicando, né, para o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus é a porta da salvação. Ele é a porta da esperança. Tinha, né, um programa antigo que, né, mostrava a porta da esperança. E a porta da esperança, na realidade, para nós, é o Senhor Jesus Cristo. Ele é a nossa esperança, ele é a nossa salvação. E tem um outro versículo que é muito, muito conhecido também, né, que é em João 14,6, vocês devem saber até decorado, quando Jesus falou, né? Eu sou o caminho e a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, o Senhor Jesus Cristo, ele disse que ele é o caminho. Então, existe apenas uma porta que pode nos salvar. Existe apenas um caminho que pode nos levar até o Senhor Deus, até o Pai do céu. E essa porta, esse caminho é o Senhor Jesus. A palavra de Deus está falando isso. Então você precisa confiar nisso. Você precisa confiar que só o Senhor Jesus, ele pode nos salvar, ele pode lhe salvar. E você precisa fazer o quê? Se arrepender dos seus pecados. Você precisa confessar a Deus os seus pecados. Você precisa reconhecer que o Senhor Jesus Cristo foi aquele que veio, que Deus enviou para morrer na cruz pelos seus pecados, né? Foi aquele que se entregou para que você pudesse ter a salvação. Mas ele não ficou morto, o Senhor Jesus Cristo ressuscitou, porque ele é poderoso, ele é o Filho de Deus, ele é o próprio Deus. Então você também crê que Jesus, ele morreu, mas ele também ressuscitou e ele está vivo. Então, se você faz isso, você é salvo. A palavra de Deus diz numa outra passagem, né, lá em Atos 16, 16:31, a primeira parte diz: crê no Senhor Jesus e será salvo. Então, é isso que você precisa fazer para você ser salvo. Aqui as pessoas deveriam fazer o quê? Entrar na arca. E você precisa fazer o quê? Crer no Senhor Jesus Cristo. Você precisa entrar pela porta, a porta do céu, que é o Senhor Jesus. Ele é a porta, como ele mesmo disse, né? Então, você precisa permitir que ele seja o seu capitão. Navegando no mar dessa vida, você precisa permitir que o Senhor Jesus seja o seu capitão. Aí você vai navegar com segurança. Assim como Noé estava navegando com segurança naquele grande barco. Tá certo? Então, depois, né, que Deus fechou a porta, aí então começou aquela grande chuva. Deus mandou, como ele tinha dito realmente que ia acontecer, né? E aí a chuva começou, e a Bíblia diz, né, aqui no livro de Gênesis mesmo, que foi uma chuva muito forte. Foi, como a gente diz, né, tem alguns que falam um pé d'água, né, que a gente fala um pau d'água, né, aqui a gente fala pau d'água, né? Foi uma chuvarada mesmo, que durou 40 dias e 40 noites, é o que diz a palavra de Deus. Então, imagina, muita chuva mesmo. E sabe, gente, com certeza aquelas pessoas que ficaram fora, eu fico imaginando elas batendo na porta, né, elas querendo entrar, mas era tarde, porque o Senhor Jesus, ou melhor, o Senhor Deus, ele tinha dado a chance, e a chance era naquele momento que Deus estava ali falando com Noé e Noé transmitindo, né, a mensagem para aquele povo, fazendo aquele barco. E as pessoas tinham livre acesso para entrar se elas quisessem. Né? Eu tenho certeza disso, mas elas não entraram porque elas não quiseram. E então, quando fechou a porta e Deus mandou
a chuva, aí já era tarde, porque não dava mais para entrar. Então, isso é uma coisa que também a gente precisa, né, pensar, que tem um momento que a porta se fecha e que a chance termina. E a gente precisa pensar sobre isso para que nós não fiquemos do lado de fora, para que a gente não seja destruído, para que a gente não morra e fique longe de Deus também para sempre. Assim como aquelas pessoas ficaram, né, porque elas desprezaram a Deus. E sabe, eu quero ler aqui com vocês, gente, mas agora eu quero ler a Bíblia numa outra versão, né, porque é uma versão assim com uma linguagem mais fácil, para a gente, né, entender melhor aqui o que aconteceu. Só para eu destacar essa leitura, tá? Eu quero ler aqui Gênesis, capítulo 7, do versículo 17 ao 23. Olha só, eu quero ler com vocês. Vocês, mesmo, né, nas Bíblias de vocês podem acompanhar ou vocês podem só me ouvir agora, tá bom? Gênesis 7, de 17 a 23, diz assim: O dilúvio durou 40 dias, e as águas aumentaram e levantaram a embarcação acima da terra. O nível das águas foi subindo cada vez mais, cobrindo a terra, e a embarcação flutuava na superfície das águas. As montanhas mais altas existentes debaixo do céu, chegando a quase 7 metros acima dos picos. Olha só, gente, né? Foi mesmo, né? Todas as montanhas desapareceram. Todos os seres vivos existentes na terra morreram. As aves, os animais domésticos, os animais selvagens, todas as pequenas criaturas que povoam a terra e todo ser humano, tudo que havia na terra seca e que respirava morreu. Assim foram destruídos todos os seres vivos que existiam na terra, tanto os seres humanos quanto os animais, grandes e os animais pequenos, que rastejam pelo chão, e as aves do céu foram extintas da terra. Aí olha o finalzinho, apenas Noé e os que estavam com ele na embarcação sobreviveram. Então foi só aquela família e foram somente aqueles animais que foram salvos, porque eles estavam protegidos ali dentro daquela embarcação, né? Dentro daquele grande barco. Então o restante das pessoas que desprezaram, eles pereceram. Né? Deus preservou aquela família porque eles obedeceram, porque eles creram, porque eles confiaram. Eles estavam ali, ó, juntinhos, com seus corações unidos ao coração de Deus. E é como nós devemos também permanecer. Todos eles foram salvos porque eles corresponderam ao amor de Deus. Eles receberam a graça de Deus. Eles receberam o amor de Deus. Faça isso também, criança. Você, né, que está me ouvindo, que talvez ainda não recebeu o Senhor Jesus Cristo, receba o amor que o Senhor está te oferecendo. Ele ama muito você, mas você precisa receber. É um presente a gente recebe ou não, certo? Então você quer receber o presente da salvação, você pode falar com a gente, tá bom? De alguma forma você pode nos procurar, certo? Você pode pedir para alguém para procurar também, né, a gente, para o seu pai e sua mãe ligarem, tá certo? E você pode tomar essa decisão, nós podemos ajudar você. E se você já é um crente em Jesus Cristo, se você já está dentro desse barco, o barco da salvação, né, o barco vai para o céu, não é um barco de verdade, né, mas é uma figura aqui que eu estou usando para falar de todos aqueles que são crentes em Jesus e que são salvos. Se você já fez essa decisão, então glória a Deus, graças a Deus por isso, porque com certeza você está seguro agora e você pode navegar, né, com o coração alegre e em paz, porque com certeza você tá e continuará bem por toda a eternidade. Você não precisa ficar com medo, você precisa apenas confiar, né, como diz o versículo-chave de hoje, né, que nós não devemos ter medo, nós devemos ter bom ânimo, porque o Senhor está sempre conosco, tá bom? Então, gente, depois disso, né, depois de toda aquela grande chuva, depois daqueles 40 dias, aí então Deus cessou aquela chuva, tá? Pra gente encerrar aqui já, né, a nossa lição. Deus fez a chuva parar, aí as águas foram baixando pouquinho em pouquinho, né? Deus foi, né, a Bíblia diz que Deus soprou um vento muito forte, né, que foi levando, né, as águas, né, e elas foram evaporando, né, e elas foram baixando. Então, aquela turbulência, né, tudo aquilo passou. E depois, finalmente, né, quando Deus quis, a arca parou em cima de uma montanha, né, como a gente conhece, né, alguns conhecem,
ela parou em cima do Monte Ararat. E ali, Noé e a sua família, depois de algum tempo, né, passou ainda um bom tempo até que realmente Noé pudesse sair do barco, né, e pudesse pisar na terra seca. Mas quando tudo aconteceu do jeitinho que Deus quis, né, no dia que Deus quis que Noé saísse, então Noé saiu com a sua família. E a palavra de Deus diz que quando eles saíram, o que eles fizeram depois de tudo isso? A palavra de Deus diz que Noé e a sua família adoraram a Deus. Eles louvaram a Deus, eles agradeceram a Deus por aquela salvação, por aqueles momentos todos, né, que eles passaram ali, com certeza, né, momentos difíceis, mas eles estavam seguros, porque Deus estava com eles e eles tinham certeza disso. Então a Bíblia diz que Deus pôs um arco-íris no céu, que foi uma promessa que Deus fez, de que Ele nunca mais ia destruir a terra novamente dessa forma, né? Com água, com um dilúvio. Não seria dessa maneira mais, né? Que o Senhor Deus ia destruir, né, toda a terra. Então foi uma promessa que Deus fez, e as promessas de Deus sempre se cumprem, como eu falei, né? Deus nunca falha. Tudo que Ele diz, tudo que está aqui é verdade, nós podemos crer. Nós devemos crer, porque aí nós vamos com certeza estar em segurança. Então, crianças, foi assim que aconteceu, né? O que a palavra de Deus diz. Eu quero que você guarde essa palavra no seu coração, tá bom? Que Deus te abençoe, que você possa meditar nessa leitura, né? Tem alguns detalhes no finalzinho, né? Que fala dos pássaros, né? Que Noé mandou, né? A pombinha, e essas coisas, esses pequenos detalhes, né, que eu não vou falar, mas que você pode ler, porque eu quero incentivar você a fazer isso, tá? Eu quero incentivar você a fazer a leitura desses capítulos que eu falei, do capítulo 6 até o capítulo 9, tá? É onde está a história completa. É uma história muito emocionante. Então você pode fazer essa leitura. Se você é pequenininho, né, que você não sabe ainda ler, tá? Você está aprendendo, talvez, né? Mas você pode pedir para alguém, para os seus pais, né, os seus irmãos, para ler para você, tá bom? Para que você também possa se maravilhar, para que nós possamos nos maravilhar sempre com a palavra de Deus, aprendendo dela cada dia, tá bom? Então nós vamos orar mais uma vez, agradecendo por essa mensagem. Senhor, meu Pai querido, Santo Deus, mais uma vez, Senhor, eu quero aqui te louvar, te bendizer, Senhor, porque Tu és o Deus bondoso, que nos concede a sua graça, o seu amor. Muito obrigada, Senhor. Obrigada, meu Deus, pela Tua palavra, que mais uma vez a gente pôde aprender, Pai, a gente pôde ouvir, a gente pôde guardar lições, Pai, tão maravilhosas, Senhor Deus. Que o Senhor nos ajude, Pai, que possamos entender, receber, crer e obedecer, Pai, a Tua palavra. Abençoa cada criança que ouviu, Pai. Continue nos dando saúde, Pai. Abençoando as nossas famílias também. Continua abençoando a minha família, Deus, a minha vida, Pai. E toda a Tua igreja, meu Pai. Nos abençoa, Senhor. Obrigada por tudo, Deus. Eu te peço e te agradeço, Senhor, essas coisas. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Então, crianças, essa é a lição de hoje, tá bom? Esse foi o tempinho que a gente pôde passar aqui juntos, tá? Até aqui, mas eu tenho ainda um cântico para vocês, pra gente encerrar nesse momento de aprendizado, antes também, né, da nossa gincana bíblica, né, lá no finalzinho mesmo, eu quero ensinar um cântico para vocês, tá? Um cântico muito legal sobre a história toda, né, sobre a Arca de Noé, tá? Então cantem aí, né, vocês podem tentar cantar, né, lendo e aprender esse cântico e relembrar essa história tão especial, tá bom? Um beijinho para vocês e continuem ligadinhos aí, tá? Vejo Noé construindo a arca, vejo Noé construindo a arca, Deus mandou Noé construir uma arca muito grande para salvar a sua família e um casal de cada animal. Vejo Noé construindo a arca, vejo Noé
a girafa com seu par, todos a entrar. Vem o porco e a porquinha, vem o raposo e a raposinha, vem o tigre com seu par, um casal de cada animal. Vejam os bichos entrando na arca, ploc, 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 ploc. Vejam os bichos entrando na arca, plec, 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 plic, 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 plic. 7 pombinhos e 7 pombinhas, 7 carneirinhos e 7 ovelhinhas. Vem o urso com seu par, todos a entrar. Vem o lagarto, seu par, vem o elefante com seu par, vem o cachorrinho com seu par, um casal de cada animal. Vejam a chuva que vai caindo, tic, 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 tic. Vejam a chuva caindo forte, xó, 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 xó. E a água foi subindo e cobriu a terra inteira. Só o que estava dentro da arca se salvou, se salvou. Vejam a arca flutuando, ela vai pra lá, ela vem pra cá. Vejam a arca flutuando, ela vai pra lá, ela vem pra cá. Quando a água baixou bastante e a terra apareceu, então a arca parou no monte Ararate, Ararate. Vejam a arca na terra seca, tralalala, tralalala. Vejam a arca na terra seca, tralalala, tralalala. Deus mandou Noé sair da arca com a família e os animais. Noé saiu e louvou a Deus, louvou a Deus. Tralalala, 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 tralalala. Amém. Deus abençoe vocês, crianças. Foi uma alegria muito grande. Mais um dia, mais esse momento aqui com vocês, tá bom? Um beijo. Até a próxima. Tchau. Olá, tudo bom com vocês? Vamos lá para mais uma gincana bíblica? Eu espero que vocês tenham prestado bastante atenção na lição que foi dada pela tia Carla. Hoje nós tivemos um tema muito legal, uma história que eu gosto muito, que é sobre a Arca de Noé. E como vocês podem observar, né, aqui do meu lado eu estou com uma arca, a Arca de Noé. Eu vou explicar para vocês como que vai funcionar essa gincana. Vocês estão vendo esses animaizinhos aqui na frente? Nós temos 5 animaizinhos. Todos esses animaizinhos entraram na Arca de Noé, juntamente com Noé e sua família. Então vocês vão escolher, tá? Nós temos aqui um leão, um hipopótamo, uma girafa, um elefante e um ursinho, um urso. Então vocês vão escolher qualquer um desses animaizinhos. Vamos supor que você escolha o leão. Dentro daqui do leão vai ter a pergunta. Eu vou fazer essa pergunta para vocês. Se você acertar, você terá a sua pontuação, tá bom? Então, olha só. Depois que vocês terminarem de assistir o vídeo, a gente vai fazer como a gente sempre faz. Assim que vocês terminarem de assistir o vídeo, vocês coloquem um ok lá no grupo, tia, terminei. E aí eu ligo para vocês para fazer a gincana. Tudo bem? Vamos lá então?